Começamos já, né? Meus amigos, eu estou muito contente de poder discutir com vocês esse assunto. Eu nunca tinha dado, no fundo, uma aula, tinha dado aula sobre várias coisas, né? Inclusive no ICL também, mas eu nunca tinha dado uma aula sobre esse livro. Esse livro, deixa eu botar aqui para vocês poderem ver, né? A Elite do Atraso. Foi um livro que eu escrevi em 2017 e a história desse livro tem a ver com o quê? Com a ideia, quer dizer, com a minha intenção original, o que era compreender a ideia central, porque nós, seres humanos, a gente às vezes não tem completa consciência disso, mas a gente sempre age a partir de ideias. A gente não está refletindo, né? Mas a gente está, no nosso comportamento, atualizando ideias que nos foram transmitidas pelos pais, professores, etc., que a gente lê nos jornais, etc., né? E tem sempre, em alguns instantes históricos, uma pessoa, um ser humano que, por uma intervenção de um livro, de uma sacada, de uma ideia importante, né, ele vai influenciar como a sociedade inteira vai pensar. Porque as ideias que são montadas pelos grandes intelectuais no mundo moderno, antes, a partir de 200 anos atrás, né, eram sempre profetas e tal, pessoas religiosas que explicavam o mundo a partir da religião. De 200 anos para cá, são grandes pensadores quem explicam o mundo. Essas ideias não ficam na cabeça desses pensadores, não ficam nos livros apenas, ela não fica na estante. Ela vai influenciar, por exemplo, todas as elites que vão ser formadas em todas as universidades. Né? Ela vai ser o material que vai ser utilizado por todos os jornais. Né? Um jornalista, por melhor que ele seja, ele vai recolher as ideias que ele vai passar para os seus espectadores a partir desse cabedal de ideias que são as mais influentes numa sociedade. Isso vai depois estar no cinema, isso vai estar em todas as novelas, da forma como a gente percebe o mundo, basicamente, é montado por essas ideias. E a ideia, que eu acho que é uma ideia que seria digna de ser criticável, porque ela, no fundo, construiu um país extremamente perverso e desigual, né? Que foi legitimado por essas ideias. Né? Ou seja, as ideias elas são importantes também porque elas vão roubar a nossa inteligência em grande medida, porque então essas ideias que vão ser as dominantes, que vão estar em todos os jornais, em todas as escolas, estão por trás do que se faz em cinema, em teatro, etc., vão ser as ideias também que foram as mais importantes para a elite. Né? Elite? Que tipo de elite aqui? O que eu estou chamando de elite? Eu estou me referindo à elite de proprietários. Né? O que é elite de proprietários? São os donos das grandes fazendas de soja, são o dono das grandes cadeias comerciais, o dono das grandes cadeias de comunicação, os rentistas, o pessoal que especula na bolsa, etc., e ganha milhões e milhões, né? Que especula com a dívida pública, um juro absurdo, né? Isso saqueia a poupança popular, etc., etc. Né? Ou seja, eu estou me referindo a essa elite. Né? E essa elite, num país como o Brasil, ela é mínima, ela é ínfima, ela é menos do que 0,1%, do que 0,1%, ela é no máximo 200 mil pessoas com as suas famílias. Tá? Tem efetivamente a grande propriedade no Brasil. Né? E essas pessoas, para que elas continuem ricas, né? Para que elas continuem saqueando o povo de diversas maneiras que são invisíveis, né? Que a gente vai um pouco discutir isso aqui, né? Ela tem que construir ideias que vai retirar a força, que vai retirar a possibilidade de resistência de
de um povo como um todo e tornar possível a dominação de uma meia dúzia sobre a imensa maioria das pessoas. É isso que a gente vai estudar aqui hoje. E eu acho que o grande pensador que influenciou a maior parte das cabeças do Brasil, seja de direita, de esquerda, etc., porque ele conseguiu, pelo seu talento, envolver todo mundo, né? de alguma maneira, foi Sérgio Buarque. E eu tentei escrever esse livro, ele do atraso, como uma resposta a Sérgio Buarque, né? Porque eu percebi o quê? Que esse livro de Sérgio Buarque, como a gente vai ver, né, montou, digamos assim, a ideia sobre o Brasil, que não só Sérgio Buarque, quando ele fez o livro, mas que vai estar em todos os jornais, em todas as televisões, em todas as discussões de boteco, certo? Né? Porque a gente recebe essas ideias, né, de mil formas. Né? Ou seja, ela não ficou no livro. Né? Ela foi para a imprensa, ela foi para o cinema, etc, etc. Que ideias são essas, pessoal? É isso que a gente vai discutir hoje. Que ideias são essas? De que modo elas, né, fingindo que são ideias libertárias, né, no fundo, retiram a capacidade de resistência da população brasileira como um todo. Como foi que isso foi montado? Como foi que isso foi construído? Né? Isso foi construído, e é importante que a gente tenha a noção da época histórica, porque ela vai explicar muita coisa. Né? O livro de Sérgio Buarque ele nasce em 1936. Né? Ele vai ser publicado, o nome do livro é Raízes do Brasil, né? E ele vai ser publicado em 1936, quando a gente tinha o quê? A gente tinha Getúlio Vargas no poder. Né? O que estava acontecendo no Brasil quando Getúlio Vargas toma o poder? Olha, Getúlio Vargas tinha entrado, né, por uma revolução que foi montada em 1930, né, que retirou a antiga elite agrária, né, a elite da chamada República Velha, né, que no fundo era uma democracia de mentira, onde nunca houve uma eleição em que mais do que 5% da população tenha votado, e mesmo assim, essas eleições eram fraudadas ainda a pico de pena, como se dizia. Né? E eram uma sociedade onde muito poucos votavam, muitos poucos sabiam ler, né? E a propriedade era tão ou mais ainda concentrada do que nós temos hoje. Getúlio chega e ele tem uma ideia de montar um país que seja inclusivo, né? Que não seja apenas dessa pequena elite. E ele chega, quando ele chega com essa ideia, e ele até se surpreende com isso, ele é recebido não só pelo povo, mas pela classe média também, de São Paulo e de Rio de Janeiro, de braços abertos, em festa, certo? Né? Num país onde não tinha eleições, né? Onde as eleições eram fraudadas o tempo todo, isso funcionou como uma grande forma de mostrar um apelo popular, uma legitimidade política, né, para a revolução e para as ideias que estavam sendo postas em práticas nisso aí, né? Ou seja, a classe média e o povo vai junto com Getúlio. Né? Isso vai ser extremamente importante para a história que a gente vai contar. Né? E Getúlio ele vai mudar o Brasil sob diversas maneiras. Ou seja, ao invés de ser um país agrário, né, de uma propriedade concentrada no campo, etc., etc., ele vai tentar montar o quê? Um país industrial. Né? Um país industrial com grande população urbana que pudesse ser capaz de dotar a sociedade dos bons empregos típicos, né, do setor industrial, e nisso aí ele vai montar um Estado que fosse mais eficiente, que pudesse intervir no ensino, né, ideias importantes como a educação universal, a criação de universidades, de centros de pesquisas que até hoje são extremamente importantes, CNPq, etc. Né? Que cria-se a Petrobras, cria-se siderúrgica. Né? Ou seja, a ideia era montar um país,
né, que fosse moderno, industrial e especialmente inclusivo. Esse é um outro lado extremamente importante, porque Getúlio Vargas foi influenciado pelas ideias da Semana de Arte Moderna em São Paulo, de 22, que eram intelectuais que estavam, né, querendo mudar essa ideia de que o Brasil era só visto com os olhos da Europa, mostrar que aqui tem uma cultura pujante, que era necessário olharmos para nós mesmos, etc. Esse tipo de reflexão vai ser importante, que vai se encontrar também com as reflexões de Gilberto Freire, que é um outro grande pensador, né? Que havia produzido pouco antes de Sérgio Buarque, Casa Grande Senzala, e tinha a ideia de quê? De que o país, né? Quer dizer, ele vai mudar uma ideia que vai ser muito, muito importante entre nós nessa época, porque o Brasil, até 1930, era um país não só racista, mas era um país que e que todos os seus intelectuais, praticamente sem nenhuma exceção, né, militavam e pensavam de acordo com o que se chamava na época de racismo científico, como se racismo fosse ciência. Muito era basicamente uma ideia que um conde francês que morou no Brasil no final do século XIX tinha, né, do Brasil como um país mestiço e, por conta disso, de uma raça degenerada, né? Uma raça que não tinha nem as virtudes do branco, nem as virtudes ambíguas do negro. Né? Ou seja, uma raça condenada. Né? Era assim que se pensava o Brasil nessa época. Gilberto Freire, apesar de ser um autor, né, quer dizer, que tinha, enfim, que via esse processo muitas vezes pelo lado das classes dominantes, ele construiu uma ideia que era extremamente importante para o Brasil nessa época, de que o mestiço não é uma coisa ruim. O mestiço, ele juntou a noção de raça e de cultura e disse que o mestiço era alguém aberto, era um povo hospitaleiro, etc, etc. E essa ideia encantou Getúlio Vargas. Ele disse, olha, essa é a ideia que nós precisamos. E a gente precisa ter autoestima, esse povo precisa ter autoestima. Então, você não pode xingar o seu povo, insultar o seu próprio povo como uma lata de lixo da história, né? Quer dizer, o contrário disso, né? E essa ideia de Gilberto Freire foi extremamente importante nisso, foi abraçada por Getúlio, que ele queria, inclusive, incluir mestiços negros em bons empregos, fez leis para isso, etc, etc. Ou seja, a gente teve com Getúlio Vargas uma primeira inflexão de um país mais aberto, mais inclusivo socialmente, com maior desenvolvimento econômico. Tá? A elite que estava no poder nessa época, né? Muito especialmente a elite agrária de São Paulo, e isso vai ser importante para o que a gente vai discutir aqui hoje. A elite não é uma coisa só, né? Ela tem interesses econômicos específicos. Por exemplo, a gente pode dividir entre a elite agrária, onde você vende os seus produtos, a sua soja, né, em euro e dólar, etc, etc. Né, você fica rico, você não tem grande comprometimento com o que está acontecendo no país, a sua atividade econômica não depende disso. Se o país estiver muito ruim, isso pode até ser bom para você pode comprar as coisas barato, etc, etc. Né? Uma outra fração importante é a fração financeira, né? Que sempre funcionou, nesse caso, como um saque de curto prazo, etc. Né? E o Brasil nunca teve uma fração industrial muito forte. Né? Isso foi exatamente o que Getúlio tentou fazer usando o Estado reformador como principal condutor desse processo. Na ausência, né, de uma fração industrial, porque a fração industrial ela tem de ser mais racional do que as outras, porque o seu próprio interesse, muitas vezes, converge com o interesse da sociedade como um todo. O industrial precisa vender os seus carros, ele precisa ter gente que vai comprar os carros. Né? Então, ele tem interesse, por exemplo, que haja dinheiro circulando
que os salários sejam bons, etc. Senão ele vai poder vender os seus próprios produtos, etc, etc. Não à toa, em todos os países avançados, a fração industrial tendeu a ser dominante durante muito tempo. Né? A gente nunca teve esse dado no Brasil. A gente sempre teve o quê? A influência da elite agrária, né, que é uma elite atrasada, uma elite ligada muitas vezes, né, ao assassinato de poceiros, ao roubo de terras, né? Isso é contado, quer dizer, isso acontece até hoje, inclusive não é um fato antes, né? E a elite do saque, né, que vai intermediar essa ação de bancos estrangeiros, etc, etc, e pegar a sua parte, o seu tributo nisso. Agora, essa elite que havia sido afastada por Getúlio Vargas, né, não tinha uma boa legitimação. Já você vai dizer para o povo, olha, eu quero aqui o meu interesse aqui é roubar o orçamento público, etc. Né? Porque eu posso fazer as coisas para mim, para que ele não seja usado para os mais pobres, etc. Né? Você não pode entrar com uma justificativa dessa, com uma ideia dessa. Né? Você precisa de quê? Você precisa tornar os seus interesses invisíveis e você precisa enfeitar a concepção, os seus próprios interesses, de tal modo que eles possam convencer as pessoas, inclusive, que vão ser prejudicadas por isso. Né? Quem foi o grande intelectual que vai resolver essa questão para essa elite atrasada, né? Quer dizer, a principal dela estava em São Paulo, mas simplesmente porque São Paulo é o estado mais forte, o estado mais rico, mas ela vai influenciar a elite brasileira como um todo, né? Vai ser a ideia de Sérgio Buarque. Ele vai dizer, ao contrário de Gilberto Freire, olha, não é verdade que o povo tenha essa conotação positiva, etc, etc. O contrário. O povo brasileiro é um povo sem nenhuma virtude. Basicamente, é exatamente isso que ele diz, a noção de homem cordial. Né? Ele vai dizer o quê? Ele vai interpretar o brasileiro por oposição ao americano, que teria todas as qualidades do espírito, a inteligência, a moralidade, a beleza, etc, etc, e o povo brasileiro seria basicamente aquilo que o Conde Gobineau já tinha dito na época do racismo explícito, ou seja, um povo feio, um povo burro, né? E um povo com uma moralidade que não o tornava confiável. Né? O que fez com que essa nova leitura de Sérgio Buarque fosse tão bem aceita, né? É que ele retira o conteúdo racista, o conteúdo racial, o conteúdo biológico, né? E ele substitui esse conteúdo biológico pelo conteúdo da cultura. Ou seja, o povo não é mais inconfiável, né? Porque ele é mestiço ou negro, mas é porque a gente participaria de uma cultura luso-brasileira, né, que já havia sido a ideia de Gilberto Freire, mas que ele havia interpretado de um modo ambiguamente positivo, que vai ser reinterpretada por Sérgio Buarque como a cultura da corrupção. Né? Isso vai ser extremamente importante. Né? Outros historiadores importantes, Raimundo Fauro, todos os outros grandes pensadores do Brasil, Roberto da Mata, Fernando Henrique Cardoso, né? As grandes figuras que vão galvanizar a opinião, a alta opinião dos brasileiros sobre si mesmos, vão continuar a obra de Sérgio Buarque. Né? Isso é extremamente interessante a gente ver que, ao mesmo tempo em que Sérgio Buarque estava construindo essa ideia do brasileiro como inconfiável, como corrupto, né? Estava se produzindo em São Paulo também, né? Uma ideia de que São Paulo era excepcional.
São Paulo tinha algo a ver com os americanos, né? Tinha aí os bandeirantes, que eram interpretados como, né, quase que como pioneiros protestantes, etc., né? E tinham também os italianos, os novos brancos, os neo-brasileiros que estavam vindo da Europa para cá. São Paulo, especialmente, mas também o São Paulo e o sul do Brasil, né? E as suas classes brancas, né, e ricas passam a ser interpretados como sendo continuidade da Europa e dos Estados Unidos, né? Especialmente no caso da elite com os Estados Unidos, no caso da classe média branca, a partir da origem europeia, e o que era percebido antes como racismo, ou seja, os mestiços, os negros, os pobres, passam a ser percebidos como um povo cordial, como ele diz. E aí a cordialidade aqui é alguém que é dominado pelos afetos, dominado pelos sentimentos, né? Que não consegue compreender a lei, digamos assim, que vai sempre beneficiar o seu amigo ou o seu inimigo e tal. Isso como se todas as pessoas no mundo não fossem sempre beneficiar os seus amigos e não gostar dos seus inimigos, etc., né? Mas aqui a gente pôs isso como uma característica do povo brasileiro. Ou seja, se monta uma concepção onde o racismo anterior é transformado em moralismo. Tá? Ou seja, o funcionamento da sociedade vai ser percebido também, não mais estando ligado ao mercado e a essa elite de proprietários que tinham todas as coisas, mas ele vai ser percebido como uma elite que vai ocupar o Estado, ou seja, que era exatamente onde Vargas estava, né? E essa elite passa a ser percebida como a elite má. Né? Ou seja, o problema do Brasil, a pobreza, a desigualdade, né? A cultura de privilégio, tudo isso vai ser jogado a culpa, né, na política, no Estado. Você criminaliza a política, criminaliza o Estado. Ora, isso é uma concepção que é muito boa para os ricos. Por quê? Porque quem rouba de verdade, mas assim, muitas vezes mais, né? É claro que ninguém está passando pano aqui para roubo, etc. Né? Claro que existe o roubo na política, ele tem que ser perseguido, etc., etc. Né? Mas como eu digo sempre, é o roubo do aviãozinho do tráfico. Né? O cara a mala do Aécio, que o cara da JBS joga, faz isso aí para mim, etc., etc., como foi filmado, etc., e a gente viu isso. Né? Agora, o que é saqueado em termos de orçamento público, por exemplo, na dívida pública agora, né? Que não vai para a saúde, não vai para a educação, não vai de um orçamento público que é pago pelo pobre. Né? A maior parte do orçamento público é pago pelas pessoas que ganham menos do que 2 salários mínimos. Né? Esse orçamento passa a ser por mecanismos que a gente não conhece, que tem a ver com fraudes, obviamente, porque senão a gente auditaria essa dívida pública. Né? É montada para quê? Para carregar esse orçamento público pago pelos pobres para o bolso de meia dúzia de pessoas. Né? Isso acontece com as riquezas, isso acontece com as terras, acontece com todas enfim, com esse excedente que se produz, etc., etc. Né? Isso vai para essa elite. Né? Quando você invisibiliza esse processo e diz que toda a causa do mal está no Estado e na política, então você está criando um mundo ideal para essas pessoas. Porque o que é mais importante para quem está exercendo o poder e a dominação é ficar invisível, você não nota. Né? Essa ideia de Sérgio Buarque, então, ela vai conseguir resolver todos os problemas de legitimação dessa elite que se constrói contra Getúlio Vargas, contra a industrialização, né? Contra a inclusão popular, né? Contra a valorização do povo brasileiro negro, mestiço e pobre. Né? Com que você não pode dizer exatamente por quê, né? Porque você vai saquear as pessoas, então você cria o tema da moralidade. Né? A moralidade é o dado mais importante para cada um de nós. Né? As dimensões do espírito, que no fundo está por trás de todas as avaliações positivas, tudo de bom
que a gente avalia tem a ver com espírito, ou seja, com inteligência, com honestidade, com a capacidade de perceber o belo, etc., que é isso que o espírito significa, né? E ele se opõe a essa origem animal, ligada aos sentimentos, aos afetos, etc., né? E quando você reduz o povo como tal, você interpreta o povo como sendo alguém animalizado, alguém ligado aos afetos, sem inteligência, né? Sem, muito especialmente, a moralidade, a confiabilidade, porque é isso que foi dito, né? Que o povo brasileiro é inconfiável, né? Mas, ao mesmo tempo, foi construída a forma em que a classe média branca se perceba como europeia e a elite se perceba como americana. Ou seja, ela não tem nada a ver com o povo, né? A sua solidariedade não está com o próprio povo, não está com a própria seus sonhos são, né, os seus sonhos, né, são todos montados a partir de Europa, Estados Unidos, etc. É para onde você quer viajar, é o que você almeja, etc., etc., né? E, a partir disso, né, a criminalização do próprio povo. Né? Você cria o quê? Você cria um racismo montado na moralidade. É uma máscara para o racismo racial aberto que existia anteriormente, né? E que Getúlio Vargas tinha tentado combater a partir de uma noção que fosse benigna, né, do povo. Né? Sérgio Buarque, intencionalmente ou não, isso não importa, junto com todos os outros grandes pensadores do Brasil no século XX, interpretaram, né, o problema brasileiro como sendo o próprio povo, que é exatamente isso que Vargas queria afastar, né? Um povo que venha, que não é confiável, né? Um povo que apoia políticos corruptos, né? E aí, por conta disso, você criminaliza também o quê? O voto, a soberania popular. Você estigmatiza a atividade política, você estigmatiza tudo que tem a ver com o Estado, etc., etc. Isso é perfeito para quem quer controlar o Estado, né? E evitar com que o povo possa participar, ser incluído, né? Isso explica o quê? Que todas as vezes que o povo conseguiu pôr, né, líderes populares que tentaram montar projetos de inclusão popular, Vargas, obviamente, é o primeiro caso, depois Jango, mas depois Lula e Dilma, etc., eles foram expulsos por golpes, né? Golpes de Estado baseado em quê? Baseado na falsa acusação de corrupção, né? E essa falsa acusação, ela nem precisa chegar num tribunal. Por que ela não precisa chegar em um tribunal? Porque essa mesma elite, né, que se locupleta disso, porque ela joga fora, né, ela impede o exercício do poder político de todo líder comprometido com a causa da inclusão. Né? Por que isso acontece? Porque aí o orçamento público ele não precisa mais ser utilizado para a maioria, para escolas, etc. Ele pode ser roubado pela elite, ele pode ser completamente saqueado pela elite, que é o que está acontecendo agora, nessa época de pandemia. Né? O dinheiro, ao invés de ir para as pequenas empresas, o dinheiro, ao invés de ir para que as pessoas possam receber o salário, é isso que está acontecendo em todos os países europeus. Os países europeus estão pagando o salário dos trabalhadores para eles não irem, para eles não terem que correr risco de vida e tal, né? E manter as empresas funcionando. O nosso Estado é o único que pega dinheiro e manda para os bancos, né? E foi isso que sempre aconteceu, né? Quer dizer, esse orçamento, ao invés de ser para o povo, ele passa a ser para rentistas, para essa mesma elite, né? Como você justifica isso? Você tem que justificar isso com alguma razão, você tem que criar um bode expiatório para isso. Qual é o bode expiatório que você vai usar? Você não pode dizer que você quer roubar o povo, você quer saquear as riquezas. Você tem que se pôr o quê? Como protetor da moralidade pública, né? Essa ideia, né? A ideia de que o mal está ligado a uma herança que abrange o povo e que o povo é inconfiável em si, né? E que a política, né, e o Estado estão
são tocados por essa desonestidade e essa inconfiabilidade, né? Permite o quê? Permite sempre que você possa desconfiar da participação popular, do voto popular, né? E permite que essa elite e essa classe média branca, todas as vezes em que, no caso da classe média, os privilégios educacionais dela estejam ameaçados por alguma forma de inclusão popular, ou de que o orçamento público esteja sendo usado para a Bolsa Família, para universidades, para SUS, para construir escolas, para montar empregos, etc, etc. Isso não pode ser assim, não pode ser para todo mundo. Esse dinheiro tem que ficar restrito nessa meia dúzia, dessa pequena elite, né? E a ideia que vai legitimar isso, né, é a falsa ideia, né, de que o povo inteiro brasileiro é corrupto, inconfiável, né, na sua vida normal, que humilha o povo, né, retira qualquer pretensão de participação, de autoestima, autoconfiança, etc, etc, o que mostra um caráter patológico, né, doentio para a sociedade brasileira como um todo, né, mas fornece o álibi perfeito para a continuação e a reprodução infinita de uma dominação de uma pequena elite de proprietários que vai continuar podendo saquear, roubar, etc. Muito especialmente por quê? Porque tem a imprensa para ele, né? Ou seja, a imprensa é propriedade privada dessa mesma elite. Então, ela vai explicar para o povo, né, não o que está acontecendo, não a informação real, mas aquilo que a elite precisa implementar. E essa ideia vai ser sempre da corrupção, né? Ou seja, todo o interesse popular já está estigmatizado desde sempre, né? Porque ele não precisa chegar sequer no juiz, porque a própria imprensa escandaliza, mostra apenas um lado, né? Quer dizer, pega essa gravação, por exemplo, que o Moro fez, que era ilegal, né? E que foi editada. Moro editou, ele construiu ali, né, quer dizer, falas que pudessem comprometer o Lula, por exemplo, né? Mas a imprensa brasileira só mostrou a fala criminosamente, fraudulentamente editada por Moro, que inclusive enganou Gilmar, né? Nisso, porque Gilmar confiou que ele tivesse feito, né, corretamente o que ele não fez, né? Então, e a imprensa, por exemplo, esse é só um caso, ou centenas de casos assim, né? Então, a imprensa só mostra um lado, né? E esse mostrar só um lado engana o povo, rouba a inteligência do povo. Então, você tem um esquema de dominação entre nós, que é basicamente o quê? Uma elite que saqueia o orçamento público, uma classe média branca que está ficando cada vez mais pobre, também porque ela está sendo saqueada agora por essa mesma elite, né? Mas que antes estava ligado a essa elite no racismo, no ódio ao povo, etc., e na proteção dos seus privilégios educacionais. Não quer que entre negros e pobres nas universidades, por exemplo, né? E o que está legitimando essa dominação é a suposta moralidade pública, né? Que hoje fica óbvio para cada um de nós, né, que ela foi uma mentira construída. Essa mentira, no entanto, né, ela nos pegou de surpresa, por quê? Ela nos pega de surpresa porque o país acreditou o tempo inteiro, desses últimos 100 anos, né, nessa balela, né, de que a elite e a classe média branca representam a moralidade pública, que elas estão efetivamente preocupadas com a corrupção, etc, etc, né? E que o povo brasileiro, né, pobre, mestiço, negro na sua maioria, né, é inconfiável e só elege políticos corruptos. O tema da moralidade, portanto, o tema da honestidade, ele passou a ser usado como uma arma contra o povo. Né? Porque o povo foi interpretado, né, e isso a partir de uma leitura extremamente superficial, errônea, né? Que, por exemplo, dizia que essa
corrupção vinha de 700 anos atrás, de Portugal, etc., quando era impossível se falar no tema da corrupção há 700 anos atrás, simplesmente porque a corrupção ela pressupõe a noção de bem público, e não existia bem público antes da Revolução Francesa, né? E a noção de bem público ela só é possível quando a gente interpreta o povo como sendo a base de todo o poder legítimo. Antes da Revolução Francesa, o rei era o dono das coisas, da terra, etc., e ninguém achava isso estranho, né? Então não havia corrupção nesse sentido que nós utilizamos hoje, mas se montou uma história, né? Se recriou, fantasiou, montou-se uma fantasia, uma mentira histórica que o país inteiro acreditou, né? Para montar o quê? Né? Essa ideia, né? De que vem de 700 anos para cá uma cultura amaldiçoada, corrupta, de imoralidade, etc., etc. Né? Isso foi dito, né? Por todas as escolas, por todas as universidades, por todos os jornais, né? E a forma como você consegue oprimir o povo, né? Oprimir o povo, porque a dimensão moral é a mais importante dos seres humanos. Por isso, ela foi escolhida como arma, né? Porque se a gente diz a alguém que alguém não é tão inteligente quanto outra pessoa e tal, ok, você pode não gostar muito, mas isso não impede que você possa ser amigo dessa pessoa, uma pessoa que é mais bonita do que a outra, etc., etc. Isso não mata ninguém. Agora, quando você diz que a pessoa é inconfiável, você diz que ela é desonesta, você mata psiquicamente, socialmente essa pessoa, né? Porque a dimensão moral é a mais importante de todo ser humano, né? E aí foi precisamente essa dimensão que foi utilizada como uma arma contra o povo brasileiro, né? O falso moralismo, né? O falso moralismo que seria, então, portanto, né, apenas possível na classe média branca, que é aquele que sai às ruas, né, para histericamente, né, gritar contra a corrupção, que é uma mentira, no fundo, né? É uma mentira por quê, pessoal? Ora, a gente pode comparar como foi que essa classe média branca, que é aquele que sai às ruas sempre, saiu contra Getúlio, saiu contra Jango, saiu contra Lula e Dilma, né? Pessoas brancas, bem vestidas, que ganhavam bem, né? Pintada numa festa, e a polícia não descia o pau nessas pessoas, ninguém morreu ninguém ficou cego com bala de borracha, como aconteceu agora em Pernambuco, etc., porque eram pessoas, né, da classe dominante, pertencente ou à elite ou à classe média branca, né? Essa classe jamais teve qualquer problema com a corrupção, quando essa corrupção é feita pela elite, né? A gente pode, basta comparar a reação dessa classe média branca, né? Privilegiada, né? Com essas montagens que foram, essas fraudes montadas por Moro e a máfia da Lava Jato, que, ao serem depois, né, amplificadas pela mídia, sob o comando da Rede Globo, mas todas as outras também praticaram, né? Levou milhões de pessoas, ou seja, meras, né, fabulações, fantasias, né? Mas isso levou essas pessoas, né, histericamente à rua, milhões e milhões. Quando a gente tem aquela filmagem com a gravação da voz ouvindo, né, tanto de Michel Temer e de Aécio Neves, recebendo as malas de dinheiro da JBS, etc. A gente sabia o que estava fazendo, o cara estava falando de assassinato, de não sei o quê, de 500 mil da mala, 2 milhões, etc. Ou seja, provado. Qualquer pessoa sabia do que estava acontecendo ali. E não saiu ninguém às ruas. Ninguém. Ninguém. Se é um líder popular que estava montando a inclusão do povo, como Lula e Dilma, saíram milhões, né? Com mentiras, fantasias. Aí você tem uma corrupção filmada, né?
todo mundo vendo, não saiu ninguém. Não é a corrupção, então, que é o problema dessas pessoas. Não saiu nenhum branquinho bem vestido, histérico na rua, em nenhum lugar no Brasil. Né? Com o roubo ali de Michel Temer e de Aécio Neves. Né? Representantes da elite, representantes do roubo da elite, do saque da elite. Né? Saiu ninguém da classe média. Ninguém. Zero. Né? Então, se num caso que seria de corrupção, saíram milhões, e num outro que também seria de uma corrupção, inclusive, mais comprovada, não saiu ninguém, né? Então, a prova, isso é a prova como as ciências sociais efetuam a prova. A gente não pode pôr esses fatos no laboratório. A gente pode sopesar os fatos. Eram fatos de relevância semelhante, líderes de relevância semelhante, uns da classe popular, outros da elite. Num caso, saem milhões da rua, no outro caso, não sai ninguém. Então, não é corrupção. Né? Óbvio. Né? Então, o que incomoda essas pessoas não é a corrupção. O que é, então, que incomoda? Essa é a questão que fica posta. Né? Então, a classe média, branca e a elite jamais se incomodaram com a corrupção. Esse não é o tema. Não? Certo? Quando é que eles saem à rua, de verdade? Quando estava gente, Vargas, Jango, Lula e Dilma, montando a inclusão popular. Tá? Subindo de pessoas que são aí humilhadas e exploradas há séculos. Tá? Esse é o problema. Tá? Porque não é o que a gente diz que explica quem nós somos, é o nosso comportamento. Tá? Se dizer que você é, enfim, não, eu estou aqui por conta disso. Então, claro, no fundo, na minha interpretação, né, essas pessoas são racistas de classe e de raça, né? Não querem negros nas universidades, não querem dar chance a nenhum pobre, não quer sequer a proximidade de um pobre. Né? Mas como você não pode dizer isso, né? Aí você diz que você despreza essa pessoa porque ela vota em político corrupto, etc, etc. Né? A legitimação é perfeita para você mascarar o seu racismo, que tinha sido aquilo que Vargas tinha tentado destruir, né? Ou mitigar, né? Nos seus anos de governo. Né? Então, toda essa problemática, essa é a minha tese no livro, né? Toda essa legitimação fantasiosa de que o problema do Brasil é a corrupção, de que o problema do Brasil é a moralidade, etc, etc. Tá? E uma moralidade que está só ligada ao Estado, só ligada à política. Tá? Por que isso? Porque a política é a única forma pelo voto onde o povo pode ter participação. Tá? Aí você já criminaliza por esse moralismo seletivo, que você não precisa nem comprovar. Basta você mandar a sua própria imprensa canalha, que você tem nas mãos, que é o seu dono dela, né? Mentir. Tá? Mentir recorrentemente, como a mídia brasileira vem mentindo para o povo brasileiro há 100 anos. O esquema de dominação do Brasil, né? Que nos faz esse país perverso, um país extremamente rico, né? Poderia que estava caminhando aí para ser a sexta, quinta maior economia do mundo, né? Não convive com uma economia e com um sistema político que seja abrangente, inclusivo, né? Por racismo, né? Racismo que é mascarado, não é assumido, né? Um racismo covarde, que precisa se enfeitar de um moralismo que é falso, né? Ou seja, aí a gente tem a história dos últimos 100 anos entre nós. Né? Primeiro, quando você precisa de uma ideia para dominar, você não pode mostrar o que você efetivamente está fazendo, você tem que criar uma justificação, né? Você tem que dizer que você está combatendo a moralidade, que você está fazendo uma coisa importante, decente, moral, digna, etc. Né? Quando você está humilhando, quando você está, no fundo, efetivamente impedindo qualquer chance para a maior parte da população, né? Está roubando o futuro das pessoas para poder explorá-las, deixá-las frágeis, sem direitos, né? E ter o gozo de você humilhar
pessoas que foram fragilizadas. Né? É isso que essa explicação faz, né? e possibilita entre nós aí, já desde 100 anos. Você tem uma ideia, né? Então, que é uma mentira, é uma ficção. Né? Essa ideia vai ser espalhada em todas as universidades, em todas as escolas, em toda a imprensa. Né? E você tem uma classe, quer dizer, que pode, a partir disso, a partir dessa mentira, né? No fundo, enfeitar um processo de dominação, de saque econômico e de humilhação social. Eu fiz esse livro para que a gente pudesse criticar isso, né? Mostrar as contradições disso, as mentiras disso, né? E de que a gente não precisa mais dessas ilusões, que a gente precisa desconstruí-las, que a gente precisa criticá-las para ter um país mais humano e mais inteligente, porque é bom incluir os outros, é bom para todo mundo, economicamente, politicamente, a gente não precisa andar na rua inseguro, né? E um país muito mais humano, muito mais solidário. Né? A crítica desse livro visa a desconstruir essas falsas ideias, esse falso moralismo que envenenou a sociedade brasileira como um todo nos últimos 100 anos, né? E mostrar que é possível a gente ter um outro caminho.